Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e falar sobre Bolsa Família, falar sobre o 13º do Bolsa Família. O ministro Paulo Guedes, se arrependimento matasse, né? Pois é, o ministro Paulo Guedes, ele tenta explicar o motivo, né? Tenta explicar por que o 13º não foi aprovado nesse ano de 2020, com seus argumentos. Ele estava de férias, tinha entrado de férias, mas devido toda essa possibilidade de ter aumento de gastos e estourar o teto no limite de gastos, enfim, ele cancelou as férias, voltou a trabalhar novamente e você vai entender todo esse equívoco, toda essa situação que ele causou com a não recomendação do 13º do Bolsa Família, que atingiu e está atingindo muita gente. Pessoas que não têm nada a ver com essa história vão sofrer com a falta desse 13º do Bolsa Família com um simples gesto. Se ele tivesse recomendado, teria sido pautado, esse 13º hoje poderia ter sido aprovado e poderia já estar acontecendo esses pagamentos. É lamentável. Olha só, o 13º do Bolsa Família não foi pago, né? E aí o ministro Paulo Guedes tentando explicar o motivo. Lembro que na última sexta-feira, dia 18, o ministro da Economia Paulo Guedes, ele avaliou que o pagamento do 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família nesse ano seria configurado como crime de responsabilidade fiscal. Olha só o argumento dele. Se fosse para pagar o 13º do Bolsa Família, nesse ano seria configurado como crime de responsabilidade fiscal. Isso por 2 anos seguidos do pagamento extra, o classificaria como gasto permanente. Eu faço uma pergunta logo na sequência. Crime e as pessoas passando fome, as pessoas numa situação delicada, difícil, que pessoas já estavam fazendo plano com esse 13º para pagar o mínimo ou comprar o mínimo de uma cesta de alimentos e comida, e essas pessoas não terão essa possibilidade nesse ano. O ministro Paulo Guedes contradiz a declaração do presidente Jair Bolsonaro, que afirmou que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, era o responsável pelo fato dos beneficiários do programa não terem recebido esse dinheiro extra. Como todos vêm acompanhando, o ministro da Economia falou que no ano passado, 2019, no primeiro ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro, o salário foi pago por conta da promessa feita na campanha eleitoral, porém, nesse ano foi realizada uma observação para que o 13º não fosse pago, ou seja, 13º para 2020, ele assinou, fez todos os planos para que não fosse pautado. E assim aconteceu, e só foi descoberto agora, na última semana, com a briga entre o presidente Bolsonaro e o presidente Rodrigo Maia, um acusando o outro, e depois que pegou fogo, no outro dia, foi que ele reconheceu, fui eu que recomendei, o ministro Paulo Guedes. Olha só, ele falou o seguinte: só que quando entrou o segundo ano, ou seja, agora 2020, quando a pandemia bateu, essa desorganização fiscal de curto prazo foi chegando o fim do ano, observamos que pela lei de responsabilidade fiscal, se você der um 13º por 2 anos seguidos, está cometendo crime de responsabilidade fiscal, pois não houve a provisão de recursos, disse o ministro Paulo Guedes. Além disso, ele acrescentou que a proposta do Pacto Federativo não foi aprovada. O Ministério da Economia foi obrigado, ele está dizendo, o Ministério da Economia foi obrigado a recomendar que o benefício não fosse pago nesse ano. A proposta foi enviada ao Congresso Nacional no final do ano passado e abre espaço para novas despesas públicas dentro do teto de gastos. O teto de gastos impede que o crescimento das despesas fique acima da inflação. Nesse momento, hoje, uma terça-feira, dia 22 de dezembro, o ministro Paulo Guedes estaria de férias, só que ele cancelou as férias, voltou preocupado com esse teto de gastos. Bem, todos vêm acompanhando aqui sobre toda essa briga, né? Na última quinta-feira, dia 17, o presidente Jair Bolsonaro, durante sua live, culpou o presidente Rodrigo Maia por não ter concedido o 13º salário do programa Bolsa Família. Onde é que estava o presidente Jair Bolsonaro também, que não estava sabendo dessa história, que o seu ministro, braço direito, tinha recomendado não aprovar o 13º. Muita gente estava questionando, fazendo essa pergunta, e o presidente Bolsonaro não era para estar sabendo de tudo? Ele é o chefe do executivo. Presidente, o 13º a gente não vai pagar esse ano, tá certo? Pode dar ok? Como assim? Aí o presidente entrou na sua live, na quinta-feira, dia 17, começou logo culpando o Rodrigo Maia,
E aí, dizendo que o culpado era Maia por não ter votado, por não ter colocado em pauta, e aí deixou caducar, ou seja, deixou passar do limite, que era 25 de março. E aí houve a reação do próprio presidente Maia, né? O presidente Rodrigo Maia mentiu, disse assim, o presidente Bolsonaro mentiu e que o governo federal é responsável por não fazer a expansão do programa. Abre aspas, o Rodrigo Maia disse, o episódio, mais um episódio ocorrido, quando infelizmente o presidente da República mentiu em relação à minha pessoa. Aliás, muita coincidência, mas muita coincidência a narrativa que ele usou, a narrativa que os bolsomínios usam há um ano comigo em relação às medidas provisórias que perdem validade nessa casa. É a mesma narrativa, fecha aspas, afirmou Rodrigo Maia. Após as declarações, o presidente da Câmara pautou a votação da medida provisória que prorrogaria o auxílio emergencial no valor de R$300, isso foi na sexta-feira, mais tarde voltou atrás e decidiu não debater sobre esse novo pagamento. Inclusive, o presidente Rodrigo Maia, no último dia de votação que aconteceu ontem, segunda-feira, dia 21, pelo amor de Deus, né? Foi à tarde, pela manhã ele não apareceu, à tarde, final da tarde, início da noite, ele apareceu, presidiu, né, a Câmara dos Deputados e não colocou em pauta. Muita gente pedindo que colocasse em pauta e não foi pautado, ou seja, a medida provisória 1000 simplesmente foi passado despercebido. Um clamor da sociedade, ou seja, nem o 13º foi aprovado, né? O ministro Paulo Guedes tentando explicar o inexplicável. Se você concorda que essa explicação do ministro Paulo Guedes é uma esperança, digamos assim, tá certo, ele teve que fazer isso, então comenta aqui, né? Muita gente já disse, o culpado de toda essa história aí foi o ministro Paulo Guedes, porque recomendou a não aprovação do 13º, preocupado com o quê? Com o teto de gastos. E quem é que se preocupa com o povo, com as pessoas humildes, com as pessoas que estão desempregadas, com as pessoas que estariam dependendo desse 13º nesse momento, que seria uma ajuda muito bem-vinda para milhares de famílias, pessoas que usariam esse valor para comprar comida, ministro Paulo Guedes. E mais, muita gente pergunta por que o Rodrigo Maia não colocou em pauta, já que foi a sua última aparição na Câmara como presidente, nesse último dia de votação, dia 21, por que ele não resolveu colocar em pauta a medida provisória 1000? E não colocou. E, de novo, está provocando ou provocou mais prejuízo. Não colocou em pauta o 13º que ele poderia ter colocado, com as recomendações do ministro Paulo Guedes, durante todo o ano, até vencer o dia 26 de março. Poderia ter uma oportunidade, poderia, mas não fez. Agora foi a medida provisória 1000, que era um clamor de toda a sociedade. Rodrigo Maia teve as chances de colocar em pauta, não fez. Quer dizer, ele ainda chegou a colocar na sexta-feira, mas aí houve aquela obstrução dos partidos aliados do governo federal e não votaram. Ontem foi do mesmo jeito. Ontem houve obstrução, o próprio deputado André Janones disse que houve obstrução porque os deputados eram para estar presentes e não foram, justamente para obstruir, ou seja, para que não houvesse o mínimo para ser votado. Aí eu pergunto, né? Que representantes a população brasileira tem? Que representantes o Brasil tem nesse momento? Se o importante é alguém que represente o povo, e esses simplesmente se ausentaram dessa medida provisória, né? E ainda teve alguns deputados que usaram o microfone para chamar, para denigrir, para dizer que não, já foi pago, o objetivo do auxílio emergencial já foi pago, já foi definido. Meu amigo, onde você está? Você está onde? Estamos no Brasil, país de terceiro mundo, economia fragilizada, são mais de 14 milhões de desempregados, pessoas que não têm nem esperança como será 2021. Segunda onda de pandemia chegou com tudo, o número de mortos está aumentando cada dia, e aí teve um deputado que usou o microfone, né, a tribuna, para detonar que o auxílio tá bom, já foi feito os seus pagamentos programados e não precisava mais ter um renovo, não precisava pagar mais parcelas. Quem acompanhou ontem a TV Câmara viu, muita gente ficou indignada nas redes sociais com as declarações desse deputado, do partido que faz parte aí o presidente, quer dizer que ele apoia o presidente Jair Bolsonaro, dizendo, não, já foi pago. Aí eu pergunto a você é a favor do que foi dito através desse deputado? Ele disse o auxílio emergencial já foi pago, essa é a última parcela e pronto, já foi pago, já teve seu objetivo cumprido.
E 2021? As pessoas vão viver de quê? Economia quebrada, as pessoas desempregadas, pais e mães. Onde fica a esperança? É muita injustiça, para resumir essa história, é muita injustiça. Não esquece de dar um joinha nesse vídeo, dar um like, é importante que você faça isso agora, tá? E aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui o nome inscrever, se destacado em vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? O ministro tentou explicar o inexplicável. As pessoas agora estão no prejuízo, ministro. Ministro Paulo Guedes, as pessoas estão no prejuízo, sem 13º, e não tenta mais explicar, não tenta mais confirmar, tentar dar uma satisfação à sociedade. O senhor está de férias? Volte suas férias. Mas ele já voltou, cancelou as férias porque está preocupado com o teto de gastos. O que mais? O presidente Rodrigo Maia teve a oportunidade de pautar a medida provisória 1000/20 e não fez. Presidente, isso foi pesado. Muita gente estava dependendo dessa sua atitude, pautar. Mas também os deputados se ausentaram, obstruíram. Não, era para ter um mínimo de deputados presentes para votar, mas não fizeram. A dependência agora, para resumo de ópera, é o presidente Jair Bolsonaro, sobre essa questão de ter uma possibilidade de um novo decreto para 2021. 17 governadores apoiam, prepararam um ofício, entregaram ao presidente Bolsonaro e agora é aguardar se o presidente vai aceitar decretar mais um estado de calamidade pública. 3 meses, mais 6 meses, seja o que for, está nas mãos do presidente. Você acha que o presidente vai querer abrir um novo decreto, reconhecer um novo decreto de calamidade pública? A última esperança nesse momento agora está nas mãos do presidente. Presidente, reeleição 2022 vem aí. Veja todos os fatores, leve tudo isso em conta. Olha o recado, o presidente dos Estados Unidos perdeu. Olha o recado que foi dado ontem, por exemplo, antes de ontem, domingo, o Davi Alcolumbre, o seu irmão era candidato a prefeito lá na cidade de Macapá, a capital do Amapá, ele perdeu, ganhou no primeiro turno, foi para o segundo turno e levou a virada. São os recados que estão sendo dados, né? Tudo isso tem que ser levado em conta, gente. Tudo isso, está todo mundo na expectativa. Da tua opinião, não vou falar mais nada, tá? Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer. Vai lá, blog Alex Silva. Abraço. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook. É importante que mais pessoas entendam todo esse processo. Sem 13º do Bolsa Família, sem medida provisória 1000, que nem sequer foi entrada em pauta, e agora, sobre um novo decreto, é só o presidente. A decisão cabe ao presidente decretar ou não mais meses do próximo ano 2021. Você acha que o presidente vai querer fazer isso? Abrir um novo decreto? Dá a tua opinião. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.